Um homem morreu aqui no shopping da Economia. Segundo testemunhas que estavam no local, o socorro demorou. O coordenador do SAMU afirma que a espera para o atendimento foi de 18 minutos. Atualmente, a base do SAMU opera com apenas 2 ambulâncias, enquanto outras 3 estão paradas por problemas mecânicos. A Prefeitura promete a locação de novas viaturas, mas por enquanto a população segue enfrentando dificuldades no atendimento. A falta de ambulâncias tem sobrecarregado o serviço do SAMU aqui em Itapeva, impactando diretamente no tempo de resposta às emergências. Na manhã desta quinta-feira, um paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória próximo ao shopping da Economia e, devido à falta de viaturas disponíveis, precisou ser levado pelos bombeiros até a base do SAMU, onde, infelizmente, o óbito foi constatado. Pessoas que estavam no shopping da Economia tentaram ajudar esse homem, prestando os primeiros socorros ainda no local, no chão. Foi um momento de pânico, de desespero, conforme as imagens registradas por uma mulher. Nós borramos as imagens para não expor esse homem. Foi aqui, nas proximidades do shopping da Economia, que um paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória na manhã desta quinta-feira. A suposta demora no atendimento gerou grande repercussão, com as pessoas questionando a falta de ambulâncias disponíveis. Nós conversamos com uma testemunha e ela afirma que o tempo de espera foi de 15 a 20 minutos. Também falamos com o homem que prestou os primeiros socorros, que também confirmou o tempo de espera. Ele não quis gravar, pois está muito abalado. Para entender melhor essa situação, conversamos com o coordenador do SAMU, o Danilo, que explicou os desafios enfrentados pelo serviço. Confira. Gleice, esse chamado entrou pra gente exatamente às 10h03 da manhã, das 10h03 da parte da manhã do dia de hoje, né? Entrou pra gente como um paciente inconsciente ao solo, possivelmente em parada cardiorrespiratória, né? No momento do chamado, nossas ambulâncias estavam todas empenhadas, né? Nós pedimos o auxílio do bombeiro, porque como nossas ambulâncias estavam empenhadas, quando isso acontece, sempre a gente pede o auxílio dos bombeiros para nos apoiar nessas ocorrências, né? Na data de hoje, o bombeiro também estava empenhado. Então, às 10h03, esse chamado entrou para a gente. Nossas ambulâncias todas empenhadas, né? Todas ocupadas. A nossa ambulância, uma das ambulâncias no momento, estava inclusive indo para a Santa Casa deixar um paciente que eles tinham acabado de atender, né? Nós pedimos o auxílio do bombeiro, a ajuda dos bombeiros. Acabou que os bombeiros também estavam com a ambulância em atendimento e acabaram deslocando o caminhão do corpo de bombeiro para fazer esse atendimento, correto? Então, Gleice, só para aqui uma questão temporal, entrou então o chamado às 10h03, imediatamente nós não tínhamos ambulância, solicitamos o apoio do corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro, por sua vez, deslocou-se até a ocorrência, né, ali próximo à prefeitura, iniciou o atendimento desse paciente. Nesse meio tempo, a nossa ambulância que estava em atendimento estava deixando o paciente na Santa Casa. Nós a empenhamos para também dar apoio para o corpo de bombeiros, né? Encaminhamos nossa equipe avançada. Não deu tempo da nossa equipe chegar. O corpo de bombeiro veio de encontro conosco, encostou na frente da nossa base, né? Do SAMU em Itapeva, e nós realizamos todos os procedimentos necessários para esse paciente. Infelizmente, esse paciente realmente estava em PCR e evoluiu realmente a óbito, tá? Então, realmente, esse paciente foi a óbito. Só para você entender a questão do tempo, esse chamado, então, entrou às 10h03 para a gente. Às 10h21, nós estávamos com esse paciente, atendendo esse paciente na frente da base do SAMU. Tá? Ah, tá. Então, foi uma média de 20 minutos que demorou para todo o atendimento. Foram exatamente 18 minutos o
o intervalo entre o chamado e o atendimento, né? Lembrando que nossas VTRs estavam em atendimento, então naquele momento a gente não consegue, por exemplo, só para você entender, Gleice, quando a gente está atendendo algum paciente, a gente está com esse paciente dentro de nossas ambulâncias, a gente não consegue, por mais que seja um paciente que não esteja grave, a gente não consegue deixar esse paciente, por exemplo, deixar ele em algum lugar e sair para um atendimento de um outro paciente que está mais grave. A gente não consegue fazer isso. Então a gente tem que realmente finalizar o atendimento. Finalizar o atendimento é o quê? É pegar o paciente onde ele se encontra, levar para o hospital de referência, no caso ou é a UPA ou a Santa Casa de Itapeva. Nesse caso em específico, a nossa equipe estava deslocando com o paciente para a Santa Casa de Itapeva, né? E às 10h21 nós deixamos esse paciente na Santa Casa e já deslocamos para o atendimento desse paciente que estava nos aguardando na nossa base, para a gente também dar apoio ao Corpo de Bombeiros que estava com o paciente nesse momento. Certo, é que a gente recebeu a informação de populares que estavam ali na proximidade que teria demorado cerca de 1 hora. Então, essa informação não é verdadeira. Não, a princípio, pelos registros telefônicos, inclusive a gente tem registros, tá? Tudo registrado no SAMU, né? Essa ocorrência entrou pra gente exatamente às 10h03 e às 10h21 nós estávamos atendendo esse paciente. Certo. Certo. Então, foi um delay aí de 18 minutos. Tá. Normalmente, nossos atendimentos é muito mais rápido, né? O tempo-resposta, que é o tempo do chamado e a saída da VTR até chegar à ocorrência, sempre é muito mais rápido. Como no momento a gente não tinha nenhuma ambulância disponível, nossas 2 ambulâncias estavam em atendimento, nós tivemos essa demora aí nesse atendimento. E para piorar a situação, o Corpo de Bombeiro, por sua vez, também estava em atendimento. Então, realmente não tinha naquele momento uma equipe disponível para atender esse paciente que estava em via pública em parada cardiorrespiratória. Certo. E quando você fala as nossas ambulâncias, hoje tem uma ambulância do SAMU e uma locada ou são as 2 ali da base mesmo? Exatamente. É uma ambulância do SAMU e uma locada. Certo. E aquelas outras ambulâncias que seriam mais 3... Estão todas em manutenção, o Gleice. Todas. E tem alguma previsão para retornar? Olha, a princípio não se tem previsão para o retorno dessas ambulâncias, né? Nós estamos fazendo no momento um contrato emergencial para fazer locação de mais 2 ambulâncias, mas essas 3 ambulâncias que estão quebradas, que estão em manutenção, a gente não tem nesse momento uma programação de quando elas ficarão prontas. Inclusive ficou pronta realmente uma das ambulâncias, nós rodamos com ela há pouco tempo e já quebrou novamente, tá? Só para você entender essa questão das ambulâncias que estão em manutenção. Essas ambulâncias já estão em manutenção já há meses, tá? Só para você entender. Essas ambulâncias tá em manutenção desde a gestão anterior. Nós tivemos alguns problemas na gestão anterior, inclusive na parte administrativa do SAMU, que acabou comendo algumas bolas no sentido de manutenção das ambulâncias e acabou que realmente as ambulâncias nesse momento estão com vários problemas, problema de motor, enfim, vários problemas mecânicos que são complexos e por essa questão está demorando um pouco aí a entrega dessas ambulâncias.